Então, já dei oi para algumas pessoas que estavam já acessando. Estou vendo que a Dani está acessando, que eu conheço. Aí agora a gente vai cruzar pessoas, as que tu conhece, que eu conheço e que fazem parte do Lapote. Sim, sim. Que bom, né? É bom que a gente também vai juntando esse pessoal, né? Porque tá todo mundo com o mesmo objetivo, que é ouvir um pouquinho mais sobre a psicologia positiva, né? Então hoje Deixa a eu gente dar dá oi para a sequência. Samanta, senão ela vai ficar com ciúme. Oi, Samanta, tô te vendo, já falei de Curitiba. Oi, Samantha! Oi, pessoal do Lapote. Eu vi a Leila também, que tá aí. A, Por enquanto que eu vi, que eu conheço, eu vi a Samantha, eu vi a Leila. a Tânia de Criciúma, ela esteve já no nosso congresso ano passado, na UFSC. Ah, que legal. Tem algumas pessoas aqui conhecidas. Ah, isso é bom, né? Então hoje a gente vai dar sequência, né, essas lives que o Lapote vem organizando. Já falamos sobre resiliência, sobre a psicologia positiva. A última foi contigo com o Helder, né, sobre forças de caráter, que foi maravilhosa, né? E eu vi vocês dois, foi muito bom. Hoje a gente dá sequência, então, falando sobre otimismo, né? E sem dúvida é muito bom a gente falar sobre otimismo, né? Porque a gente vem fala, eu acabei não me apresentando, desculpa, né? Eu sou a Josiele, né? Chega falando assim. Eu sou a Josiele, eu faço mestrado, sou orientanda do professor Narbal, faço mestrado em psicologia aqui na UFSC e faço um mestrado em psicologia, estudo o otimismo especificamente, né? Então, é desafiante para mim hoje estar participando de uma live, porque é a minha primeira live, e é de um tema que eu tenho tanto interesse, que para mim tem sido um aprendizado muito gigantesco também. E é muito importante a gente falar sobre otimismo nesse período, porque a gente tem sido bombardeado com muitas coisas negativas, né? A gente está num período de isolamento, né? A maioria das pessoas está num período de isolamento, então a gente tem sido bombardeado com muitas coisas que até desafiam a gente a ter pensamentos positivos, né? E muitas vezes até pensar, poxa, né, como que eu vou conseguir ser positivo diante de tudo isso? Porque eu estou recebendo tanta coisa e tal, e será que o que que eu faço? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? E o que é bacana ressaltar nisso, que a ciência explica essa questão da gente também ter pensamentos negativos, ainda mais nesse período que a gente tem sido bombardeado com mais coisas negativas também, né? A ciência chama de viés da negatividade. Então, já tem estudos sendo feitos há muito tempo sobre esse tema. E o que, que seria esse viés da negatividade, né? Diante de fatos positivos e negativos, a gente dar atenção, o nosso cérebro dá atenção para o negativo. E de onde que veio isso, né? Tem um pesquisador, o nome dele é Rick Hanson. Ele escreveu o livro Cérebro de Buda e ele fala que a origem dessa nossa tendência a ser negativa vem o quê? Vem da origem da humanidade, né? Porque quando a gente estava lá, né, lá nos primórdios, no começo da evolução do ser humano, se preocupar com o perigo, se preocupar com o que era negativo, é o que garantia a nossa sobrevivência. Então, o nosso cérebro foi evoluindo, foi construído, mas isso também ficou ali marcado no nosso cérebro. E claro que isso teve um lado positivo para a nossa evolução enquanto ser humano, mas hoje acaba levantando questões, né? Que, por exemplo, diante desse momento, como que eu posso fazer diferente, como que eu posso mudar essa questão de ser negativo, né? Uhum. Eu vou aproveitar a tua fala e vou fazer até um parênteses. Quem quiser escrever para a gente saber de onde vocês são, porque eu acabei de ver que tem uma pessoa que nos descobriu e é de Rio do Sul. Vocês podem ir digitando as cidades de onde vocês estão falando ou estão nos assistindo, né? Sim, até porque a realidade é diferente, né? Porque hoje em Santa Catarina, o governo decretou essa questão do isolamento. Outras cidades, outros estados podem estar numa situação diferente também, É, né? é verdade. Josi, eu penso que todos nós temos tendência biológica e social de pensar e sentir de maneira irreal. Com essa avalanche que a gente tem dessas notícias e o isolamento social, já que nós somos seres tão sociáveis,
faz que muitas vezes a gente fique aí nessa questão do que é um pensamento real e irreal. Eu penso que uma das grandes contribuições que faz parte até de um capítulo que eu, Narbal e a Cristiane Budi, nós escrevemos sobre otimismo em um dos nossos livros que nós publicamos em 2018, é o exemplo do Aaron Beck, junto com Albert Ellis, que são psicólogos cognitivistas, que eles desenvolveram um método terapêutico para poder, sim, entender o porquê que se existia esse modelo explicativo mais pessimista e para poder mudar realmente o comportamento dos pacientes com a característica de depressão. E o clássico que a gente tem de exemplo é o olhar para o copo meio vazio, né, e o copo meio cheio. Então, quando a gente fala de um olhar mais otimista para as coisas que a gente está vivendo hoje, por conta do isolamento social, e também o olhar mais... Parece que as coisas não vão sair, né, disso. Claro que trouxesse um exemplo muito legal, que algumas cidades já têm uma certa flexibilidade, né, de acesso ao trabalho, o que for, e outras não. Então, são olhares também diferentes que a gente tem, né, para esse modelo explicativo otimista e pessimista. O que eu penso é que o olhar otimista, ele percebe que as coisas elas são mais temporárias e situacionais. Então, quem hoje já tem esse modelo explicativo para tudo isso que a gente está vivendo, como algo que a gente vai ter uma solução, pode até demorar um pouco de tempo, mas a gente vai ter que exercitar aí uma força de caráter que eu falei na semana passada, que é o autocontrole, e a perseverança, que é uma outra força de caráter, para a gente não desistir. Por outro lado, quem tem um modelo explicativo mais pessimista, ele não consegue ver uma luz no fim do túnel. Ele já acaba desistindo. Então, ele não tem mais... não se percebe mais com alternativas para poder solucionar tudo isso, né? Então, eu penso que esse vazio, muitas vezes existencial, que acaba acontecendo, é por conta desse modelo explicativo que muitas vezes pacientes com características mais depressivas apresentavam no processo terapêutico, né? O que tu avalia sobre essa minha questão desse modelo explicativo de olhar mais otimista e pessimista? Eu acho que é bacana a gente até falar, porque quando a gente fala sobre esse modelo ser, por exemplo, eu tenho um estilo mais otimista, eu tenho um estilo mais pessimista. A gente até entra numa outra seara que para dizer o seguinte, né? A psicologia positiva e as teorias que a gente estuda vem dizer que é possível a gente treinar, ensinar o nosso cérebro para ser mais otimista. Então, por exemplo, diante de toda essa situação, porque não é só essa questão do isolamento, né? Não é somente, estou em casa. Não, tem outras coisas também que estão acontecendo. A gente está mais... Às vezes a gente está com muitas pessoas dentro de casa, tem a família, tem filhos, como que está a questão do trabalho. Então, tem muitas variáveis que fazem a gente até ficar... Por exemplo, hoje eu posso estar mais otimista, mas amanhã posso não estar tanto. Mas, principalmente, focar no seguinte... É possível a gente desenvolver essa questão do otimismo, né? A psicologia positiva, o Martin Seligman, em diversos estudos, vem dizer pra gente, olha, pode ser que hoje você não esteja ok, e tudo bem, mas como que a gente... Esse livro é maravilhoso, o livro do Aprender a Ser Otimista, do Martin Seligman, ele lançou a última versão o ano passado, em 2019, tem esse livro também, ele é maravilhoso. E vem dizer exatamente isso pra gente. Então, pode ser que tem dias que ok, né? Porque ser otimista também não é acreditar que tudo sempre estará bem. Isso não é otimismo, né? Até cabe uma diferencinha um pouquinho de otimismo e realista e ser otimista, que eu já vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas, principalmente, a gente ter foco do quê? Embora hoje eu possa não estar tão bem, ser otimista é algo que a gente pode construir, né? E aí eu vou dizer algo que eu estou fazendo, né? Eu vi tem o canal Neurovox do professor, que é doutor em ciências, o professor Pedro Calabrese, gosto muito do trabalho dele. Ele divulga a ciência de uma forma muito clara
e com uma linguagem que é muito acessível, né? É um canal muito interessante. E ele fala sobre a prática das 3 bênçãos. Outros autores também já vi falando sobre isso, né? Mas o que que é? É a gente. Ele até fala essa questão de escrever. Tem vários estudos também dizendo que o nosso cérebro acaba gravando mais quando a gente escreve, né? Não fica só digitando ou só falando, né? Então, por exemplo, ao final do dia, eu vou lá e escrevo no meu caderno, né? No que eu sou grata hoje, né? E ser grato, às vezes não é, então eu entrei no mestrado, que foi uma coisa grandiosa, né? Eu virei servidora da UFSC, né? Na verdade, claro que isso é motivo de ser muito grata, sou muito grata a todas essas conquistas, né? Mas coisas pequenas, por exemplo, eu tenho 2 gatos e eu sou muito grata por eles, porque todos os dias eles fazem eu ver a beleza nas pequenas coisas, Aham. sabe? E aí, nessa questão da prática das 3 bênçãos, tem a gente agradecer 3 coisas e explicar por quê. Então, eu sou grata pelos meus gatos porque eles fazem eu perceber que a vida pode ser simples com pequenas coisas, né? Claro, claro. O Pedro Calabres ontem alcançou 1 milhão de seguidores no YouTube dele. Os vídeos dele, as palestras que a gente tem disponível no YouTube é maravilhoso. Eu faço parte do grupo de Telegram dele. Ele deve ter quase 30 mil pessoas participando do Telegram. Acho que é muito legal, porque ele fala da neurociência de uma forma muito prática, né? Então, acho que vale a pena, uma boa dica que depois a gente pode deixar lá uma sugestão Sim, final, Josi, no nosso Instagram e nas redes sociais do Lapote, para que as pessoas possam acessar. E o Pedro, de vez em quando, ele está fazendo algumas lives, aí ele vai postando informações, acho que a gente tem bastante coisa para poder ganhar de conhecimento com ele. Eu acho que um exemplo que me chama muito a atenção, Josi, de praticidade sobre otimismo, foi feito um estudo, isso está em um dos artigos que eu li, eu não consigo lembrar qual é o artigo, mas foi feito um estudo sobre 2 times de beisebol, que é o Mets e o Cardinals dos Estados Unidos. Eles usaram uma técnica, o Seligman usou uma técnica de análise de discurso no início, durante e o final do processo de jogos que estavam acontecendo naquela época que ele fez essa pesquisa, e ele usou essa técnica que se chama em inglês CAVE, que é a análise do discurso, né, para explorar o discurso. E o que ele conseguiu concluir com essa pesquisa é que aquele time que desde o início manteve um discurso positivo, focando no alcance de um resultado positivo, obteve mais êxito, até chegou a alcançar um resultado final de conquista do primeiro lugar, do que aqueles que o tempo inteiro tiveram um discurso pessimista, que não iam conseguir, que não ia dar certo. E o que é mais relevante dessa pesquisa é que ela foi reproduzida, né? Então, ele, num outro período, ele novamente repetiu a mesma pesquisa e ela foi mais uma vez confirmada e validada da importância dessa nossa questão do mindset de crescimento, que vai muito ao encontro do modelo explicativo otimista, para o mindset fixo, que é aquele que é algo que parece que é determinado e a gente não vai conseguir mudar de jeito nenhum. Eu não estou com o livro da Carol aqui, mas depois eu acho que até a gente já indicou esse livro na live da Thaís e da Lilian, que o livro dela trata exclusivamente sobre mindset e faz essas diferenças no mindset fixo e o de crescimento. Ou seja, algumas pessoas acreditam que a gente já vai nascer, né, com esse olhar mais pessimista, que a gente não pode alterar esse modelo de entender e perceber a vida como um todo, e outros não, que a gente tem alternativas, a gente tem escolhas para isso. Eu até separei uma frase do Machado de Assis para a gente poder exemplificar a diferença do olhar positivo para o negativo. Eu vou ler para vocês, que é uma frase inicial do capítulo que a gente escreveu, eu, Narbal e a Cris. Olha só, do Machado de Assis.
Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Vocês conseguem perceber que são olhares diferentes para uma mesma coisa que é uma flor. Então, é bem isso. Todos nós enxergamos e experimentamos situações da mesma forma. Só que o otimista vai interpretar de um jeito e o pessimista de outro. Antes de eu devolver a palavra para ti, Josi, eu percebo o quanto as forças de caráter, elas têm um papel muito importante também nesse modelo de explicação. Porque eu acho que a gente tem algumas forças, como, por exemplo, o auto-perdão, que o perdão é uma força de caráter, que entender que realmente, às vezes, a gente vai tentar algumas coisas nas nossas vidas e a gente não vai ter êxito. Isso não quer dizer que vai ser permanente. Um exemplo é quando eu vou, por exemplo, eu vou me matricular para fazer uma academia e aí eu chego lá na academia e percebo assim, nossa, todo mundo já sarado, né, gente? Eu vou sair dessa quarentena, meu Deus, quantos quilos, vou voltar a ser sedentária. Investi um ano todo fazendo academia, atividade de yoga, o que for, crossfit. Foi tudo por água abaixo, porque eu não dei conta de fazer nada online. Vou desistir. Não, quem tem um olhar mais otimista vai pensar, gente, um dia de cada vez. A gente não aprendeu a andar num único dia, a gente não aprendeu a falar num único dia, então a gente tem que dar tempo ao tempo. Então, o auto-perdão, ele também é muito importante. A perseverança tem a ver com o otimismo, como eu havia falado, de não desistir. E aí a gente vai ter uma live falando especificamente, a Annelise e o professor Narbal vão falar de esperança. E aí a esperança faz uma dobradinha com o otimismo aí, quando a gente tem que traçar as rotas para poder superar os nossos desafios. Todo mundo tem desafios a superar, né? Então, a forma que a gente lida com isso é que vai fazer toda a diferença ao final dessa quarentena. Agora eu vou passar para ti. Para mim é sempre bom te ouvir, né? Estando numa live ou não estando numa live com você. E é legal, assim, a gente falar, porque assim como o otimismo ele tem relação com a esperança, né? Os estudos... Hoje, assim, ó, a gente tem muito estudo sobre otimismo internacional, né? Quando a gente vai pesquisar sobre otimismo, a gente tem alguns estudos aqui. Na área de trabalho tem bem menos, aqui no Brasil, mas aí, quando a gente vem no cenário brasileiro, tem relacionado à saúde, mas os estudos fora do Brasil tem muitos estudos. E aí, o que eles principalmente trazem, né? O otimismo, pessoas otimistas são mais engajadas no trabalho, tem melhor relacionamento interpessoal, a questão do cuidado com a saúde, né? Que eu acho que principalmente nesse momento é interessante a gente focar nisso, porque principalmente as pessoas que estão muito tempo em casa, né? O que eu tenho feito para cuidar da minha saúde? E não só a saúde física, porque a saúde física às vezes fica muito fácil a gente olhar e ver, então tá, então hoje eu vou comer mais salada, comer mais legumes, vou tentar não comer tanta coisa pesada, vou fazer uma yoga, vou fazer um pilates, vou fazer alguma atividade física, né? Mas principalmente a nossa saúde mental também, né? Desde que começou a quarentena, eu trabalho na UFSC, e daí foi decretado pelo Estado no dia 18 e no dia 16 eu já tinha sido liberada. E aí, a partir do primeiro dia, eu falei pra mim, olha, eu tenho que fazer atividade física, né? Porque eu tenho uma tendência normal, sem problemas, a comer mais. Então, nessa quarentena, eu estou comendo muito mais do que eu já comia. Olha, então, ok, vou ter... O meu rosto tá ficando maravilhoso também, né? Mas enfim. Mas é bem isso, é um passo de cada vez. Eu tenho falado isso para mim todos os dias. Um passo de cada vez. Porque tem dias mesmo que eu não estou nada otimista e eu falo para mim, ok, né? Nós somos seres humanos, né? Não existe um modelo, um modelo de emoção, de sentimento, uma saúde mental que não tem oscilações e ainda mais com a quantidade de coisa que a gente vem recebendo, né?
E principalmente quando a gente fala de otimismo, né? Os estudos também têm falado sobre isso, que assim, ó, eu posso ter um alto otimismo e ter os pés no chão. Posso ser uma pessoa muito otimista, mas ok, eu não vou me jogar da ponte, mesmo que eu acho que eu posso cair ali e vou nadar. Não. Porque quando eu entro eu vou para essa seara, eu estou falando de otimismo irrealista, que é um otimismo que o quê? É como se eu pegasse só expectativas positivas que eu acredito que tem a ver e ignoro aquilo que poderia me afetar. Então, por exemplo, tem muitos estudos internacionais que falam, principalmente pessoas que trabalham com coisas que colocam mais a vida em risco, aviadores, pessoas que trabalham, por exemplo, em construção civil, que estão colocando muita vida em risco, sabe? Uhum. Então, que essas pessoas, o que é como se elas esquecessem, elas não conseguem ver os perigos que podem acontecer com ela. E isso não é o otimismo que a gente fala, né? Isso é uma deturpação, é uma visão que é uma visão um pouco errada. A pessoa, ela não está desenvolvendo o otimismo que a gente estuda nas pesquisas e que traz inúmeros benefícios para a nossa vida como um todo, né? Sim. A própria psicologia positiva declara que a gente não trabalha só com emoções positivas, a gente tem que usar estratégias. Uma das indicações é que a gente experimente 3 emoções positivas durante o dia para compensar pelo menos uma negativa. Então, é o esforço que a gente tem que fazer. Esse exemplo que tu estás trazendo de otimismo ilusório e realista vai muito ao encontro do exemplo que eu sempre procuro trazer, que é o jogo do contente da Poliana. Então, não é ser poliana o tempo todo, só enxergar o mundo de forma cor-de-rosa, como se não tivesse problema nenhum para resolver. A gente provavelmente terá que solucionar várias questões assim que a gente sair totalmente do isolamento. Mas ontem o Narbal disponibilizou no nosso grupo do WhatsApp uma reportagem do El País, uma reportagem muito legal. Foi a publicação, acho que é Cleiton Mello, acho que foi o nome do jornalista que escreveu, mas ele usou algumas bases muito interessantes, trazendo o seguinte, Josi, a gente vai ter que aprender que a gente vai sair daqui tendo que rever nossos comportamentos e escolhas, por exemplo, do consumo pelo consumo, não é? Então, se me deixa mais feliz o fato de eu comprar algo que tem um valor para mim, um bem de consumo, eu tenho que rever isso, o quanto que isso realmente vai valer a pena na minha vida. Questão do quanto que o e-commerce e cursos online vai ser um boom. As pessoas que têm se incomodado, por exemplo, com as lives, elas terão que se acostumar que isso provavelmente vai ser algo muito corriqueiro, que as pessoas ofertarem cursos online ou disponibilizar de maneira gratuita seu conhecimento, porque as grandes aglomerações, elas não vão acontecer do dia para a noite. Alguns países já Uhum. decretaram que a escola só vai voltar em setembro desse ano. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, ela é residente da Austrália. O próprio presidente declarou: se vocês não me ajudarem, eu vou cancelar esse ano letivo e a gente vai começar 2021 do zero, como se fosse um ano perdido, no sentido assim, esquece. Ou vocês ficam isolados, ou não vai dar certo. Eu estou dando um apoio de suporte às pessoas que são residentes no país, mas eu não posso fazer tudo sozinho. Então, isso vai muito ao encontro daquilo que também a gente acredita sobre a felicidade, Josi. Eu não posso atribuir a você a responsabilidade da minha felicidade, a mesma coisa do otimismo. Eu tenho Sim. que ter algumas escolhas para poder ajudar também que esse meu estado também melhore. Eu também experimento emoções negativas, é muito difícil a gente manter um dia todo só experimentando coisas boas. Eu tenho uma série de afazeres também, como tu e as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Mas assim, como é que a gente confronta isso? Não é verdade? Então, porque a gente vai. Tem 2 autores que eu queria trazer para vocês, que pode ser um exercício, já que eu acho que o nosso laboratório tem muito disso, de sugerir exemplos científicos e práticos. A gente faz sempre esse casamento, que eu acho muito legal. São dois pesquisadores que são referências quando a gente fala de otimismo também.
Um deles, ele é doutor em psicologia, que é o doutor Steven, e o outro é um médico psiquiatra, que é o doutor Arthur Freeman. Eles desenvolveram um método que eles nomearam vários Cs, letras Cs. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente tem um pensamento não tão bacana é contrariar esse pensamento. Pode ser qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo de novo para que eu possa manter o meu raciocínio. Me matriculei numa academia pós-quarentena, né? Então, isso é contrariar, né? Então, assim, tem uma situação que eu vou começar a questionar. Qual é a crença que eu tenho? Cara, estou muito pesada, eu engordei muito, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de chegar em dezembro, tá bem, para ir para a praia com aquele biquíni que eu queria. Ou, eu sou uma incompetente, eu devia ter me cuidado mais na época da quarentena, sem se dar conta que a gente tem várias outras coisas para cuidar, além da nossa alimentação, como tu tinhas falado. E aí a gente tem que começar a se questionar, mas será mesmo que eu não dou conta, gente? Será que se eu não me esforçar, cuidar, quem sabe, um pouco mais dessa minha dimensão espiritual, a ajuda dos meus amigos, fazer academia, convidar uma amiga para ir comigo, me incentivar, será que eu não consigo realmente emagrecer e me disciplinar para ir para a academia? E uma outra questão que ele traz, que é uma outra, que é a letra C, que são as consequências desse pensamento, achando que eu não sou capaz. Então, que tipo de emoções, né, que eu tenho a partir desse tipo de pensamento? Então eu tenho tristeza, eu tenho medo de não conseguir. Então, tem que pensar o quanto que realmente esse tipo de pensamento vai me beneficiar de alguma forma, né, gente? A gente tem que pensar. Então, mais uma vez, crenças irreais. Eu preciso buscar evidências. Então, qual é o exemplo que eu posso dar? A Josi sabe, nem todo mundo sabe que está aqui ouvindo. Eu me lesionei domingo fazendo uma caça aos ovos. Infelizmente, dei uma breve torção no meu pé e fiquei bastante preocupada do quanto, de repente, o quanto de tempo eu vou ficar bem para voltar a fazer uma atividade física dentro de casa, o que for, ou até fora de casa. Então, eu fico pensando, será que eu não vou conseguir nunca mais treinar? Meu pé nunca mais vai ficar legal? Então, a gente tem que pensar do quanto essas evidências são reais ou não. Então, eu sei que por um tempo eu não vou poder me dedicar a fazer uma atividade física em casa que mexa com o meu pé, porque eu posso realmente lesionar cada vez mais e não ficar com o pé tão bom como eu já tive anteriormente algumas situações com esse mesmo pé. E aí a gente tem que pensar em alternativas. Que alternativa que eu posso fazer? Eu posso fazer uma outra atividade que eu possa mover, né, do meu quadril para cima, posso fazer um outro tipo de atividade numa bola. Não sei, gente, tem que usar um pouco da força da criatividade aí, né? E o quanto realmente eu desenvolvo e acesso às minhas capacidades, né, para poder executar esse meu propósito, que é voltar à academia, né, voltar ao meu condicionamento físico, cuidar da minha saúde. Então, vejam, esse exemplo desses dois pesquisadores, doutores, um em psicologia e outro é um psiquiatra, ele sempre traz a seguinte reflexão: ou eu fico pela minha crença pela crença, porque é só uma crença tua, ou tu vai atrás dos fatos, realmente para comprovar se realmente isso é um otimismo real ou ilusório. Já tinhas ouvido Sim. falar desses dois pesquisadores, Josi? Esses dois pesquisadores eu não ouvi falar, mas para mim vem ao encontro do que a psicologia cognitiva fala, né? Até o que o Aaron Beck e tal, Isso, ele acaba eles são pregando. dessa mesma linha. Sim, eu fiz um tempo, talvez uns 6 meses, eu não lembro agora, a terapia cognitiva, né? Fiz acompanhamento com uma psicóloga cognitivista, né? Uhum. E é bem diferente, assim, porque hoje eu faço acompanhamento com uma psicanalista e são dois métodos diferentes, mas para mim são muito importantes, eu gosto muito dos dois, mas principalmente a cognitivista tinha muito isso da crença. E aí ela sempre me perguntava, tá, mas tu percebes, né? Me fazia ver assim, tá, mas isso é real? Sabe? Isso realmente pode acontecer?
E quando a gente estuda o otimismo, tem muita base nisso do que da psicologia cognitivista, do humanismo como um todo, né? Isso. Mas a gente conhecer a gente como realmente é, né? Quando tu estava falando, eu lembrei de um exemplo. Eu também eu também estou no Telegram do professor Pedro Calabres, eu gosto muito dele. E ele dá um exemplo num dos vídeos que ele fez recentemente sobre esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde mental. Porque muitas pessoas, foi um estudo feito recentemente na China, que pessoas que voltaram agora, que saíram da quarentena, lá, né, que saíram desse isolamento, falaram que as pessoas que mais sofreram para voltar, que mais tiveram distúrbios relacionados à ansiedade, síndrome do pânico, depressão, eram as pessoas que estavam mais resistentes ao isolamento. Então, não é só estar no isolamento, mas como que tem sido isso para você, né? Claro que, para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa muito social. Eu sempre estou com muitas pessoas, em grupos, e isso eu tenho sentido muito, por exemplo, né? Isso para mim eu sinto falta, mas o que que eu posso fazer? Eu vou ficar brigando com isso, mas o que que eu posso aprender então com essa situação? Aí eu acho que o otimismo ele entra também para dar essa fortaleza para a gente, né? Para ajudar a gente a ficar mais forte e a lidar com as coisas que a gente não sabe lidar tão bem assim, né? Ô, Josi, eu esqueci quando tu estavas falando sobre otimismo e das pesquisas que a gente tem na área organizacional ou não. Uma sugestão que a gente pode também deixar ao final é a escala de otimismo validada para brasileiros. Sim, Então, que foi desenvolvido na Universidade do Rio Grande do Sul. sim. O Rutz, eu acho que é um dos autores, não é isso? A Bastianello. Isso, Eu não vou Bastianello, lembrar. Passico e Roots, né? Eu tô Isso. dando uma coladinha aqui. É, Que eles validaram a. Hoje, assim, né? Tem três principais, pelo menos com a pesquisa que eu fiz, a gente tem três principais autores no mundo que estudam o otimismo. Então, tem Carver e Shire, que foram os criadores dessa escala, que é a escala Life Orientation Test Revised. Eles criaram essa escala e aqui no Brasil é a única escala que tem validada, né? isso. O Seligman tem também, o Seligman tem a CAVE, que você citou, que é para avaliar o estilo explicativo das Isso. pessoas, e ele também tem um questionário. O que acontece é que talvez pela complexidade e também pelo o otimismo não tem muitos estudos mesmo aqui no Brasil, então ainda não tivemos pesquisadores que se debruçaram para validar. E um outro pesquisador que eu acho muito bacana, se alguém um dia quiser pesquisar mais sobre, ele fala sobre o otimismo fundado. Os e-books estão sendo disponibilizados gratuitamente, vale a pena investigar. Por exemplo, o Cérebro de Buda, que tu indicaste, eu tenho ele físico, mas eu também tenho em PDF. Então, Sim, sim. E a gente está podendo baixar. Acho que vai faltar tempo para a gente estudar tanto, não é? De tanto, Sim, tanto uhum. material que a gente tem Isso por é aí verdade. disponível. Deixa eu ver se tem mais algum que a gente possa. Eu acho que a gente já sugeriu. Tem esse que tem o capítulo de otimismo do laboratório, Sim. né? Então, eu acho que a gente podia também, Josi, pensar um pouquinho em sugestões de filmes. Eu acho que a gente pode aprender bastante com filmes. Agora está passando no Netflix. Ele não é um filme tão fácil de lidar, ele é um pouquinho pesado. Essa é a minha avaliação subjetiva, que é o Milagre da Cela 7, eu acho que é isso. Já ouvi falar desse. O pessoal tá falando bastante desse. Ele tem um olhar para o otimismo, principalmente para a menina, que é protagonista do filme.
É um filme, assim, bem difícil de lidar, mas ele para quem gosta de filmes mais marcantes, como a gente tem um filme que eu também gosto muito, que é a Teoria de Tudo, que é baseado num caso real. E tem Intocáveis, que é um filme francês que também é fantástico. A gente trabalha com otimismo também nesses. A gente tem então três possibilidades de filmes para indicar. A Georgia está dizendo que assistiu ontem, quase se acabou chorando. Sim, é um filme assim bem emocionante. Ele é para pessoas assim que têm bastante maturidade para assistir, porque, olha, eu também não me aguentei. Eu chorei bastante, eu sou bastante emotiva. Então, mas vale a pena, é uma boa indicação do Netflix para A assistir. Claria tá falando do Intocáveis também. Como tu citou, eu também amo Intocáveis. Assim, eu já vi várias vezes esse filme e ele é maravilhoso, né? E ali ele fala, dá para trabalhar várias forças de caráter ali, não só o otimismo, tem a generosidade, tem aí a gente fala de um outro fenômeno que a gente estuda na psicologia positiva, que é a compaixão, né? A empatia. Tem várias, o Intocáveis dá para usar para várias situações e vários fenômenos relacionados à psicologia positiva. Sim. Tem um filme, claro que tem uma história, tem um romance, mas é aquele que é baseado num livro, baseado numa série de livros, que é como eu era antes de você. Eu acho que é assim. Ah, eu sei Porque qual é. E também, assim, ele é um pouco triste, só que a atriz, né, eu não tenho muito facilidade com o nome dos personagens, mas a principal também, ela sempre tá estimulando, né? Ah, então vamos tentar fazer isso, né? Vamos tentar diante de toda essa situação, né? É um filme bem interessante, eu tô lendo a continuação. Eu sempre gosto de ler um livro científico e um livro que eu chamo de novelinha, né? E aí eu tô lendo a continuação desse livro, que é muito bacana também. E é bem aquilo que tu falou, sabe, Andressa? Eu acho que esse momento, uma das coisas que para mim tem sido um aprendizado muito grande, é olhar para as coisas que eu gosto de fazer e eu não estava com tanto tempo. É, E essa coisa da leitura, tem tanta coisa, esse do Cérebro do Buda também, eu baixei, né? Enfim, recentemente, tenho ele em e-book também. Mas é tanta coisa bacana que a gente pode, né? Ok, tudo bem, eu acho que também respeitar, tem dias que se a gente não estiver bem, é respeitar e não ficar brigando nesses dias, porque vai passar, esses momentos passam, e no momento que a gente está bem, é aproveitar isso, o que, que me faz bem, né? Procurar uma leitura gostosa, o que faz eu me sentir bem também, né? eu tenho duas questões aqui que está aparecendo para gente. Eu não consegui anotar quem sugeriu o filme Escritores da Liberdade, eu realmente não conhecia. Agradeço, se quiser repetir, colocar de novo para que eu possa agradecer, né? Chamando pelo nome. Escritores da Liberdade, quem sugeriu, muito legal. Aí é legal saber se também a gente consegue assistir pelo Netflix. E a gente tem uma pergunta, Josi, que eu acho que é muito pertinente da Rafaela. Que ela tem profissionais da área de saúde que estão na linha de frente. Vocês teriam recomendações de como esses profissionais podem manter uma atitude otimista e objetiva? Eu pensei numa questão, tu podes pensando numa outra possibilidade. Eu admiro muito quem trabalha na área da saúde, porque eu acho que uma das coisas que eles não podem esquecer é o propósito do trabalho deles. Então, esse propósito, ele vai, às vezes, para além de uma explicação normal, né? Por tudo que eles têm feito por nós. Enquanto a gente está aqui em casa, né, acolhido e na segurança, esses profissionais, muitas vezes, estão isolados da vida como um todo, porque chegam em casa também não podem nem abraçar os seus entes queridos, as pessoas da família. Então, eles estão isolados praticamente de qualquer tipo de relação. Acabam até nem residindo eu tenho conhecidos que nem na mesma casa estão numa casa à parte, porque têm filhos pequenos e têm medo de acabar, de alguma forma, contraindo o vírus e passando para a família. Sim.
Mas eu acho que uma das formas que a gente usou aqui como exemplo é realmente pensar assim, o quanto tudo isso vai ter um sentido e um propósito maior, e a responsabilidade que eles têm de manter esses pensamentos positivos, e criando mecanismos para não se deixar levar para essa tendência, porque muitas vezes a gente se comporta com pensamentos mais pessimistas e acaba se tornando um hábito e a gente não se dá conta. Se a gente não parar, a gente entra numa roda viva que vai acontecer com muitos profissionais da área da saúde, achando que isso não vai ter fim, que todo esse esforço que eles estão fazendo não vai levar a lugar nenhum. Então, eu, com um olhar mais otimista, eu enxergo, sim, que a gente cada vez mais terá um índice menor de contágio por conta da empatia que a gente vai ter por eles, né? De ficar em casa. Quem pode ficar em casa, vai ficar em casa, né? Então, quem tiver que sair da rua é por uma necessidade de ir ao supermercado, ou até mesmo por questões de doença, ou porque tem que ajudar algum familiar que não tem acesso para fazer compras online de alimentação, de remédio, o que for. Mas é muito difícil. E, Rafaela, uma coisa bem importante, porque para mim, que sou uma pesquisadora sobre felicidade, também é muito difícil de falar de felicidade. Às vezes a gente tem que falar de outros assuntos, porque não sei até que ponto essa felicidade hoje é algo que a gente consegue concretamente trazer por meio de comportamentos, né? Porque a gente está vivendo tantas emoções negativas no dia a dia que é mais difícil realmente de até propor uma live para falar sobre felicidade. Sim, eu acho que cabe também destacar, né, que tem esse projeto que o Lapote é parceiro, que tem uma página no Instagram, que é o Vai Dar Tudo Certo Brasil, que é um grupo de psicólogos, né, que construíram esse projeto para ajudar essas pessoas que estão mais envolvidas, né, que estão mais na linha de frente. Então, tanto o pessoal da área de saúde, né, que estão enfermeiros, médicos que estão tendo esse atendimento direto, né, com pacientes, como também essas pessoas que estão sendo acometidas pelo vírus, né. Então, a gente está divulgando aqui no nosso Instagram, aqui no Lapote. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha e também divulgar, é um projeto muito bacana. A gente tem que falar, sim, sobre saúde mental nesse período. E, sem dúvida, claro que para a gente é desafiador estar em casa. E eu falo por mim, assim, ó, eu tenho uma situação muito privilegiada hoje, né? Eu tenho uma casa, eu tenho várias coisas que me deixam confortáveis e mesmo assim ainda tem dias que eu não estou bem, né? Imagina quem está diante dessa situação, que está ali na linha de frente, muitas vezes não está vendo sua família, né? Talvez o mais desafiador seja para essas pessoas. O que eu falaria, não? O que eu acho que seria interessante, assim, talvez assim, por exemplo, eu sou da área da saúde, como que eu faço para ser mais otimista? Tô vendo tanta situação ruim, né? Talvez, sabe aquele momento de respiro? A pessoa vai lá, dá um respiro, vai no banheiro, aquele momento que tu respira, assim, e olha, aquele momento que tu tá presente, dá aquele respiro, esteja presente, pensa em uma coisa no que você é grato. Porque às vezes essa coisa é o que vai alimentar essa pessoa, sabe? Vai manter ela mais firme. Porque diante de tanta coisa, a gente sabe que é mesmo complicado, né? Então, o que a gente pode fazer para desenvolver o otimismo? Então, a gente pode fortalecer as nossas emoções positivas. Vou ficar falando o dia inteiro, então você grata a mesa, a cadeira. Não, às vezes também não é bem isso, né? Mas principalmente quem está mais na linha de frente, quem está sendo mais atingido, tenta tirar um momentinho para estar presente, respirar e ser grato. Ou lembrar por que está ali, por que isso é importante, né? Pedro, qual é a página que tu não consegues acessar? Do Instagram do Vai Dar Tudo Certo Brasil? É isso? É pelo Instagram? Tu podes colocar Vai Dar Tudo Certo Brasil. Eu tô achando que até o Brasil tem um ponto. Acho Isso, que tem sim. Vai Vai dar dar tudo certo, Brasil. ponto Brasil. O Isso. professor até escreveu aqui. E qualquer coisa também, Pedro, dá uma olhadinha no Instagram do Lapote,
que o Instagram fez uma postagem e postou também no Story, se eu não me engano, colocando o endereço desse grupo. Isso. Josi, olha só, a gente tem um compromisso aí, a gente já faz 50 minutos que a gente começou a conversar. Eu queria até colocar à disposição, enquanto a gente vai fazendo o fechamento, se alguém tem mais alguma questão. E eu acho que é bem importante, assim, salientar que a gente fica à disposição no próprio Instagram e nas redes sociais do Lapote para poder tirar dúvidas, se mais alguém quiser se apropriar um pouco mais dos conteúdos relacionados ao otimismo. A Josi é uma estudiosa do nosso laboratório, então breve terá o mestrado defendido, se Deus quiser, né, Josi? Se Deus quiser. Coletando os dados para poder contribuir para o avanço na ciência, porque eu acho que isso que é o importante, a gente diferenciar o que é o senso comum e da ciência, porque muitas vezes o otimismo ele acaba caindo nessa vala comum. E duas coisas que eu acho que é bem interessante salientar aqui. Muitas vezes a felicidade excessiva incomoda as pessoas e o excesso de otimismo também, não é, Josi? Sim, sim.